Olá, nós estamos no podcast USP As Profissões, trazendo a você um pouco das carreiras, das oportunidades, das histórias e das memórias de todos os cursos e atividades que temos na USP, principalmente voltados à cultura e à extensão, sob a ótica dos professores que estão envolvidos com essas atividades de cultura e extensão. E hoje nós temos aqui a professora Cíntia Corrêa, ela que é vice-presidente da Comissão de Cultura e Extensão da EASH USP, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, ou a famosa USP Leste. Professora, seja bem-vinda ao nosso podcast para falar sobre as atividades de cultura e extensão, sobre as carreiras, sobre o olhar para trazer um pouco do seu cotidiano e estimular os alunos que virão num futuro próximo. Olá, Bruno. Olá, pessoal. Vamos conversar então sobre a EASH USP. A EASH USP, Bruno, muita gente não tem, muito conhecimento a respeito. É uma unidade nova da USP relativamente. Esse ano a gente completou 20 anos de existência. A EASH foi fundada no ano de 2005 e ela fica ali na zona leste da capital. Tá? É a famosa USP Leste, porque nós chegamos até a EASH de trem, tá? E a estação de trem da parada da universidade, né, do campus da EASH, chama USP Leste, daí ficou conhecida pelo nome da estação de trem. Isso é muito bom porque faz um acesso facilitado, promove uma série de atividades e, sobretudo, uma relação muito qualificada do aluno, do professor com a comunidade, né? Isso. Então o acesso é muito tranquilinho, vai de metrô até certo ponto e depois toma o trem da CPTM e desce já praticamente dentro do campus, então é muito seguro. Vamos falar de 11 cursos que você tem lá, é isso? A É USP isso. Leste, muito querida e com muitas atividades, começando pelas atividades acadêmicas. Que cursos são esses? Então, na USP Leste a gente tem 11 cursos de graduação e ela mistura, é uma unidade diferenciada da USP, ela não tem departamentos, então você imagina que essa unidade contempla cursos da área de saúde, de tecnologia, negócios, empreendimentos, então está todo mundo ali misturado. Nós temos, por exemplo, biotecnologia, é um bacharelado recente na escola, o curso de licenciatura em ciências da natureza, o curso de Educação Física e Saúde. Ainda na área de saúde, a gente tem gerontologia e obstetrícia, que é o único bacharelado em obstetrícia no Brasil inteiro, tá? Na sequência, a gente tem curso já voltado para a área de gestão. Nós temos tanto gestão ambiental quanto gestão de políticas públicas. Temos também o curso de lazer e turismo, o curso de marketing, o curso de têxtil e moda e o curso, por fim, de sistemas de informação, que é o de tecnologia É propriamente. uma variedade de atividades exatamente para reforçar essa disponibilidade da USP em olhar para as necessidades, para as demandas e para abrir também novos canais, novos espaços geográficos onde a USP possa atuar. Dentro de todo esse contexto, professora, é importante a gente falar que essas carreiras, elas também têm um olhar muito prático no que se refere às atividades de cultura e extensão. Para a gente falar individualmente de cada uma dessas carreiras, eu acho que é um pouquinho mais difícil, porque são 11 carreiras bem diferentes, mas a gente pode dar um enfoque para como o espaço físico dessa unidade está preparado para receber os alunos, para desenvolver as atividades práticas e teóricas e principalmente para incentivá-los a atividades junto à comunidade. Isso, de fato, esses 11 cursos, apesar dos diferenciais, né, das áreas, que já pelo nome a gente percebe, eles conseguem conversar plenamente com a comunidade do entorno da EASH, né, ali do campus da USP Leste. Mas antes de propriamente a gente falar de cultura e extensão, eu queria destacar para o público, Bruno, um diferencial da nossa escola. A EASH, ela tem 2 anos de ciclo básico, o famoso CB. O que significa que você, estudante, que vai ingressar, né, com a gente na escola, que você nos 2 primeiros anos da tua graduação, você vai, independente do curso de graduação que a gente acabou de apresentar, que são 11, independente do curso que você elegeu, que você passou, você irá interagir
conviver com colegas dos outros 10 cursos ao longo dos 2 primeiros anos nesse chamado ciclo básico. Então há matérias diversas de preparação para a questão de humanidades, né, política, cultura digital, enfim. Tem esse olhar, então, né, as matérias específicas do ciclo básico, você acaba convivendo ali com colegas dos demais 10 cursos, para ter essa questão ali, né, de, ceder, alguém vai ter que ceder, que os colegas querem sempre puxar o peixe para sua sardinha. Não, eu vim fazer assim, eu só quero trabalhar computação. Aí a gente, opa, vai ter que conversar com o pessoal de marketing, o pessoal da área de saúde, né? Então tem esse momento. Não, se você está pensando, poxa, ela acha que isso é legal, não é tão legal assim. É que durante os 2 anos você faz matérias do ciclo básico e também algumas específicas do seu curso, tá? Não são os 2 anos inteiros só CB. Então você tem esse pezinho no CB, convivendo com colegas de outros 10 cursos, mas também já faz matéria específica do seu curso, tudo bem? É só uma forma diferenciada da gente recebê-los, vocês estão chegando do ensino médio, ali um pouquinho perdido, não sabe como é a vida universitária. Então esse momento do CB, gente, por incrível que pareça, é um momento, assim, de acolhimento, aí a Acolhimento, gente integração, de exato. de pertencimento e principalmente de convivência entre as diversas frentes de estudos oferecidas pela USP. Exato, essa é a ideia do CB, né, de ali a gente recebê-los, preparar para a vida acadêmica, né, porque você chega ali calouro, caloura, nossa, o que que é isso? O Bruno mesmo quando me apresentou falou que eu sou vice-presidente da SESEX. SESEX, gente, é só mais uma sigla das tantas outras que você verá na universidade. Tantas outras comissões, grupos de estudos e possibilidades de integração, ou seja, você se sentir parte disso, né, integrando esses grupos, exatamente para que esses grupos te levem para uma atuação também prática. Como é que a gente pode destacar as atuações práticas ou alguns dos projetos, já que são tantos cursos, que Uhum. vocês desenvolvem na USP Leste? Tudo bem, vamos lá. E agora sim, né, falando propriamente de cultura e extensão, a gente tem alguns projetos que a gente até considera tradicionais da escola, que a gente pode destacar, por exemplo, a Banca da Ciência. A Banca da Ciência, ela é coordenada pelo professor Luiz Piassi. Pelo nome você já deve identificar, né, você que está nos ouvindo, que ela tem um pezinho ali no curso da licenciatura de Ciências da Natureza. Mas como a EASH é interdisciplinar, nesse mesmo curso há professores, né, de diversas, carreiras, formações, e a banca da ciência é muito legal que ela tem propriamente um equipamento, sabe, ela vai, ela se apresenta, ela monta a banca propriamente dita, com vários experimentos, e os estudantes de LCN, que, né, a gente chama sempre pelas siglas, Licenciatura de Ciências da Natureza, eles nas aulas práticas e laboratório didático que nós temos, então a gente sempre se preocupa, tá, gente? Pesquisa, ensino, extensão, agora inclusão e pertencimento, com a nova vertente do olhar da USP, finalmente. Então, os estudantes nos laboratórios didáticos produzem materiais para quando a gente vai para as feiras de profissões, como a Feira USP, né, presencial, ou as visitas monitoradas, os alunos do próprio curso, os monitores do projeto, que também é um projeto Extensão, é um projeto de extensão também, a Banca da Ciência, com financiamento, que eu quero dizer. E aí os estudantes vão e apresentam, espalham esses produtos, esses materiais, que as pessoas têm muita curiosidade, né, de pegar, de tocar, e a gente tem isso, essa oportunidade. Então, a Banca da Ciência, ela vai e o nosso contato com o entorno, né, que a gente conversou antes, ô Bruno, nas escolas, ela leva os estudantes, faz apresentações nas feiras de ciência nas escolas, e aí desperta o interesse. Nossa, isso é ótimo, porque os alunos muitas vezes já começam a entender um senso crítico para aquela profissão, para aquelas atividades acadêmicas, não é? E aí vocês têm um desses projetos, é essa atuação realmente direta. O que mais a gente pode destacar? Ó, para as meninas que estão nos ouvindo, né, já fica aqui um convite que a gente tem um projeto muito interessante, porque quer queira, quer não, nós estamos no século XXI, Bruno, mas ainda a participação feminina, a gente sabe, sobretudo no nosso país, ela ainda é razoavelmente baixa na academia, liderando pesquisas ou até, gente, no setor dos negócios. Dificilmente você vê uma CEO mulher, né, gerente ou responsável por áreas. Então, a gente tem um projeto que chama exatamente Vai Ter Meninas na Ciência. Então, uma proposta muito interessante, liderada nada menos por 3 professoras, as professoras Rosana Vargas, a Cátia Honório, que é a atual presidente da Comissão de Cultura e Extensão, e a professora Roseli Imbernon. Então, elas têm esse papel de trazer as meninas para essa famosa área STEAM, né, que chama, ligada à matemática ali, química, tecnologia, enfim, que as
por alguma razão, nós meninas fomos projetadas a pensar que não, né, vai ficar na humanidade, vai fazer outra área, saúde, né, o grupo de enfermagem é forte por mulheres, nosso curso de gerontologia e obstetrícia, obviamente, a maioria dos participantes, né, das estudantes é formado por mulheres, mas a área de exatas a gente ainda vê, inclusive aqui na Poli, né, a gente está aqui no estúdio da FEFELEGE, então na Poli ainda assim a maioria a gente vê meninos cursando, né, mas é isso. Então esse projeto vai ter Meninas da Ciência, também a gente pode, dizer que é um tradicional da EASH-USP, todo ano faz evento, durante a pandemia foi online e teve uma repercussão enorme, meninas do Brasil inteiro participaram com a gente, e aí se faz oficina, né, a gente tem rede social no Instagram, depois a gente pode conversar sobre isso, e as meninas então participam, ouvem as histórias das professoras, que contam as histórias delas de vida, como chegaram, como elegeram determinada carreira, tudo para abrir, plantar aquela sementinha de que você, menina, você realmente pode ser o que você quiser nessa vida. E que vai ter mulher na ciência. Exatamente, estamos aqui. Eu sou uma prova que vai ter mulher pesquisando e sendo professora de uma universidade como a Universidade de São Paulo. É muito importante. E também falar um pouco sobre o atendimento da comunidade. Que tipo de ferramentas, ou algumas das ferramentas que você tem para a comunidade ser acolhida dentro da USP Leste? A gente, Bruno, faz sempre por meio desses projetos de cultura e extensão, a gente abre, né, para você que é externo à USP, não sabe onde é o nosso campus, a gente falou no comecinho, lá na Zona Leste, na estação USP Leste, a comunidade externa é sempre bem-vinda. A universidade tem essa missão, tem essa responsabilidade de compartilhar o que a gente está produzindo dentro dos muros e não deveria ser assim tão segmentado. Então, você que está nos ouvindo, seus pais responsáveis, seus professores, diretores de escola, podem contactar a gente, pode entrar na USP, a casa é sua, e a gente tem muita atividade para a comunidade, mas a gente admite que tem um pouquinho ainda de problema de divulgação, desse acesso das pessoas saberem que praticamente toda atividade de cultura e extensão que a gente oferta na universidade, na EASH-USP pelo menos, ela é aberta para público interno e externo, mas é difícil fazer chegar, né, a comunidade. Então, assim, tem um outro programa para te falar, que é o nosso carro-chefe, é o USP 60+. O nome já diz tudo, né? Você atende as pessoas idosas de uma maneira lúdica, cultural? Como é que você avança esse atendimento? Então, é um programa que é bem representativo da nossa escola. Acreditem que durante a pandemia, as atividades foram online, a gente ultrapassou a marca de 5.000 pessoas inscritas, né? Então, tem muita oficina. Voltamos para o presencial e que bom. Algumas oficinas ainda acontecem online por causa da preferência, pela possibilidade de se estender a pessoas do país inteiro, até brasileiros no exterior. E essas pessoas vão ao nosso campus, se matriculam nas oficinas, estão lá. A coral, né, coral para praticar a música, o canto, temos oficinas de teatro, temos oficinas de inclusão digital dos idosos, como, né, idosos online, por exemplo, é o nome de uma oficina. Isso é incrível. E muita dança, prática de atividade esportiva, claro, né, para o público idoso, mas também, como você falou, como a gente recebe a comunidade, tem atividade prática esportiva para jovens, adolescentes, para adultos, tem capoeira, né, tem algumas práticas orientais, taekwondo, enfim, a gente tem esse tipo de atividade e é aberto para você. Você que ainda nem é estudante da USP, mas será, a gente tem essa expectativa, você tiver acesso ao nosso site, a EASH-USP, eash.usp.br, e você pode procurar a Comissão de Cultura e Extensão pela sigla CSEX. A gente divulga lá os nossos cursos, a nossa agenda de atividades e oficinas, e você, por favor, nos procure e participe junto com a gente. Eu quero que você fale agora para o aluno qual que é o desafio, qual que é o impacto, qual que é a motivação que a gente pode trazer para que ele venha para a EASH, né? Qual que é a atração, o diferencial que faz com que ele olhe para a EASH e sinta a possibilidade de fazer parte disso e de se desenvolver por meio das atividades acadêmicas, de pesquisa, de cultura e de extensão. Tudo bem, eu sou um pouco suspeita, né, Bruno? Vem com a gente, né? A USP tem várias unidades, mas, né, se eu fosse você, brincadeira à parte, eu vou te fazer um relato para vocês todos, que a gente teve um evento semana passada
Inclusive foi um dia na USP, que é dentro dessa programação, né, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, de abrir a USP para a comunidade, para a sociedade, enfim. E nesse um dia da USP nós temos na EASH também um cursinho popular, né, um cursinho popular onde os estudantes são voluntários. Nossa, isso é E maravilhoso. capacitam, né, então você está no ensino médio, por alguma razão não passou de primeira no vestibular, Já vai para o procura a cursinho. gente, vai no cursinho popular, é totalmente gratuito, há uma seleção, há bolsas, enfim, os alunos realmente preparam você para passar na FUVEST, enfim, e um ex-aluno, né, foi lá e continua sendo voluntário e por isso que eu estou usando as palavras dele, ele comentou assim: "A EASH é uma família". A gente se encontrou na EASH, assim, não é uma faculdade como outra qualquer, uma unidade como outra qualquer. A gente realmente se integra e se sente parte de uma família. Então é isso. É uma unidade interdisciplinar, por esses 11 cursos que a gente falou, variados, né, biotecnologia, gerontologia, obstetrícia, marketing, sistema de informação, lazer e turismo, que é inclusive o que eu participo, gestão ambiental, gestão de políticas públicas. Então, são carreiras, como o Bruno também comentou no começo, são um caráter mais prático, por quê? Vou falar do nossa a EASH USP, ela está em São Paulo, capital, só que na Zona Leste. Então, você tem na Zona Oeste de São Paulo, a cidade universitária, e na Zona Leste, a EASH USP. Então, a EASH, ela foi para uma região extremamente vulnerável, infelizmente, socialmente Ainda falando, pobre, né? pobre, né, a concentração da população, da parcela populacional, mais pobre da cidade ainda está lá, e houve né, como surgiram esses cursos, né, assim, eu não estava na fundação da escola, eu entrei na universidade em 2009, mas houve uma procura, uma pesquisa de demanda, mais ou menos, que carreiras seriam significativas para as pessoas, né, se destacarem e porque não pode ter o mesmo curso de graduação na mesma capital. Por isso esses cursos têm esse olhar diferenciado. Então você tem um caráter mais pragmático do curso, né, junta mais prática e teoria, e você tem também a gente tem uma coisa muito importante da cultura e extensão, que é apoiada pela SESEX, são as empresas juniores. Quer coisa mais prática do que isso? Tem incubadora de empresa na EASH também. O que é isso? Você já nos primeiros anos pode se integrar a uma empresa júnior. O que faz a empresa júnior? Gente, a empresa júnior, o nome já diz tudo, ela é empresa. Ela faz tudo que uma empresa grande, formal, faz. Porém com uma certa proteção, se assim a gente pode falar, institucional, ou seja, um apoio da estrutura da universidade para que essas empresas se desenvolvam de uma maneira segura, sem comprometer não só o aprendizado, mas a operação junto aos seus alunos, né? Isso, só como complemento ao Bruno falando, ela é uma empresa como outra qualquer, tanto que tem CNPJ, tá, gente? Que é o registro obrigatório para as empresas funcionarem no país. Mas elas são lideradas, Bruno, por quem? Pelos estudantes. Pelos alunos. Pelos alunos. Então, os alunos gerenciam, falam com o cliente, definem propostas e projetos, executam os projetos, recebe pagamento, tudo ali. O trabalho na empresa, gente, é voluntário. Você não recebe salário na empresa. Você ganha em conhecimento, colocando na prática o que você acabou de ouvir na sala de aula, mais ou menos assim. Então, isso também prepara os alunos. Os alunos põem no currículo que fizeram parte de uma empresa júnior, eles já saem na frente dos Já. concorrentes. E conhecem muitos dos elementos básicos de uma empresa, das linguagens corporativas e das possibilidades de desenvolvimento profissional, seja do grupo ou seja de cada um desses alunos envolvidos, né? Que riqueza, professora! Quantas atividades tem nesse espaço e nessa possibilidade que a EASH tem de receber os novos alunos? Qual que é a expectativa de novos alunos? Quantos novos alunos vêm por ano, em média, nesses cursos, enfim, quantos professores tem para recebê-los? Qual que é essa estrutura? A EASH, ela acredite, Bruno, ela foi fundada em 2005, mas ela já é a terceira unidade da USP em dimensão mesmo, em público, em tamanho. Olha só, então se você está assistindo e quer conhecer, pode fazer uma visita lá para entender melhor, né? É isso, a gente faz várias visitas monitoradas na escola. E eu queria também destacar, já passo os números para vocês, fiquem aí na curiosidade, que inclusive, Bruno, com esse novo olhar
de inclusão e pertencimento, a gente teve uma experiência muito bacana no ano passado, que foi receber jovens assistidos pela instituição Lara Mara, que cuida de deficientes visuais. Acredite que nós fizemos 2 visitas monitoradas para grupo de jovens de 15 a 20, para conhecer o nosso espaço e saber da possibilidade de estudarem na universidade, né. Então isso foi fantástico também. Então, vamos aos números. A EASH tem atualmente cerca de 5.000 estudantes de graduação e pós-graduação. Nós somos É um dos bairro. É um bairro. é por aí, com É uma esses cidade, pode ser uma cidade de interior. pode ser, porque nós temos os 11 cursos de graduação que eu contei para vocês, mas a gente já tem outros 11 de pós-graduação, né. Então, assim, professor, professora, diretor de escola, pai e mãe, tio, tia que esteja aí com a gente, vem fazer uma pós-graduação com a gente também, que há opções para você. Por isso que a gente fala que a EASH é uma família, tem para todo mundo, assim como seus avós no USP 60+, tá. Então a gente tem são 270 professores, 180 ali funcionários, então é uma estrutura muito grande. Tem ginásio, gente, tem ginásio, quadras esportivas, né, para as atividades do curso de Educação Física e Saúde, também para essas práticas de cultura e extensão de esporte, como eu comentei antes, das danças, né, das terapias orientais, enfim, tem muita variedade. Que maravilha, eu estou assim encantado de conhecer melhor com tão rico depoimento que a professora Cíntia trouxe. Professora, vamos encerrar nossa entrevista pedindo para você mandar uma mensagem de otimismo, de esperança e, sobretudo, de pertencimento para os alunos que virão e estão considerando a possibilidade de estudarem na EASH. É isso aí, gente. Vocês que estão aí na reta final, se preparando para esse vestibular que está próximo, a gente sabe que há outras formas de entrada, tem o Provão, né, Provão Paulista, tem o Enem, e quem vai optar pela FUVEST, né? Então se prepare, se concentre em tudo que você tinha para aprender até esse momento. Eu acredito que você já fez a sua parte. Tente ali conciliar um pouquinho, né, de equilíbrio também, para não ficar muito tenso, muito tensa, que a gente sabe que o vestibular é uma pressão, todos nós passamos por isso, não é verdade? Mas a EASH está lá, a EASH está tanto para te acolher para uma primeira visita, né, sem compromisso nenhum, assim, abrir as portas para vocês, como nós fizemos no dia 12 de setembro passado, na sexta-feira. Também há outras visitas monitoradas. A gente está lá para lhe acolher, para recebê-las. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Essa família ashiana, que é assim que a gente fala, tá? Essa família ashiana está lá, de braços abertos para vocês, não importa. E como eu falei dos deficientes visuais, você que é deficiente, ou problema de mobilidade, né, alguma característica, TDAH, autismo, saiba que a gente está, inclusive, como parte da Cultura e Extensão, eu acabei de retomar o programa Tutoria na EASH, que ele vem abraçar essa causa, ele vem acolher as pessoas, de fato, com alguma necessidade especial. Que isso não é nenhuma novidade, é uma obrigação nossa. Então, o Bruno, não sei se você já sabe, mas assim, alguns estudantes, a depender do tipo de necessidade especial dele, dela, né, do estudante, da estudante, essa pessoa precisa se concentrar e ela não consegue fazer a prova numa sala de aula com muitas pessoas que fazem qualquer perguntinha, barulho, arrastar a carteira. Ah, existe um incômodo sensorial ali. Exato, né, quebra o raciocínio. Então nós na EASH, para dizer para vocês que nós já temos uma sala de aula específica para você, aluno que tem essa necessidade, aluna, a gente te acolhe, você vai fazer a prova nesse lugar separado, no silêncio que você precisa, e se você precisa de mais tempo para isso, a gente fica te acompanhando até o final da sua prova. Essa é uma forma de dizer, a gente quer recebê-los, né, e a gente sabe das dificuldades e diferenças, que bom que a sociedade é diferente, não somos todos iguais, e a EASH está lá, uma EASH que já é interdisciplinar e diversa, ela está lá para te acolher do jeito que você é, seja feliz do jeito que você é e vem com a gente que a gente te acompanha e tem uma honra aí de caminhar com você nessa carreira universitária. Mais de 5.000 alunos nesse patrimônio público que é a EASH, a conhecida e querida USP Leste, com a Banca da Ciência. Vai ter Meninas na Ciência, tutoria,
tutoria, empresa júnior, os jovens do Lar Amara, tantos projetos bonitos e que realmente fazem a diferença na comunidade por meio das atividades de cultura e extensão. Professora, nosso muito obrigado pela sua presença. A professora Cíntia Corrêa, ela que é vice-presidente da Comissão de Cultura e Extensão da EASH-USP, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades. E a você, o nosso muito obrigado. Eu sou Bruno Chamochumbi e nós estamos no podcast USP e as profissões, conversando com quem vive as carreiras, as possibilidades, as oportunidades, o futuro e as novas portas abertas aos alunos que chegarão, que virão num futuro próximo. Até o próximo podcast USP e as profissões.